Oi, gente, voltando aqui, falei para vocês que o tema prova vai dar bastante videoaula, né? Porque é um tema bem que a gente tem que esmiuçar bem, não adianta eu passar correndo por tudo, eu quero explicar detalhe por detalhe, então nós vamos ter vários vídeos aí, tá? Beleza, falamos ali da prova, né, do momento de saneamento do processo. Agora eu vou falar para vocês do artigo 370 do Código de Processo Civil. O artigo 370 do CPC diz assim: caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O que esse artigo está dizendo? Está dizendo que no bojo do processo, no andar do processo, o juiz, ele é movido, via de regra, pelo interesse das partes, né? As partes é que fazem o processo andar. Princípio dispositivo, né? Princípio da inércia do juiz. Então, o juiz não fica aloqueando e dando decisão para impulsionar o processo a todo momento, né? São as partes que têm interesse na solução da lide que vão provocar a atuação do juiz. Mas o juiz, se achar necessário ele próprio que uma prova deva ser produzida e essa prova eventualmente não foi requerida pelas partes, ele pode de ofício determinar a realização dessa prova. É isso que está previsto aqui no artigo 370 do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a produção probatória de ofício pelo juiz. Tá? Então, não há que se ter dúvidas sobre essa possibilidade do juiz, sozinho, sem provocação, chegar numa decisão de saneamento, por exemplo, e dizer assim: olha, ninguém requereu, mas eu quero ouvir o autor. Ou eu quero ouvir o fulano de tal que lá na contestação o réu mencionou. Quero saber o que esse cara tem a dizer por isso e por aquilo. E aí, né, um cuidado. O juiz, ele pode determinar a realização de prova de ofício, mas sempre que o fizer, ele tem que embasar a sua decisão, né? Por que ele quer ouvir determinado sujeito? Por que ele quer realizar esse determinado tipo de prova de ofício, né? Porque as partes não requereram. O que motivou ele a tomar essa decisão? Mais uma vez aqui, o convencimento, né, a decisão motivada do juiz é importante, tá? E aí, nessa leva, vamos falar também de uma outra peculiaridade em relação à prova. Vocês sabiam que pode haver prova emprestada? O juiz pode emprestar a prova de outro juiz? Pode sim. Isso está lá no artigo 372 do Código de Processo Civil. Quer ver? Diz assim, ó: o juiz poderá admitir a utilização de prova emprestada em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observando o contraditório. Como assim prova emprestada? Vocês fazem ideia do porquê que o legislador previu isso? Foi por mera questão de economia processual e também de celeridade processual. Por quê? Vejam, por vezes eu estarei discutindo no processo civil uma questão que também ensejou um processo penal. Lembram lá que a gente já comentou que o processo civil é independente do processo penal e que nada impede que ambas as ações tramitem de forma concomitante? Né? E vimos a questão de prejudicialidade interna ou externa, nesse caso a prejudicialidade externa. O que é isso? Nós sabemos que por vezes eu estarei discutindo no âmbito civil uma questão que também está sendo apreciada lá no âmbito penal ou no âmbito trabalhista. Pode ser? Pode, perfeitamente possível. São instâncias independentes, são esferas de atuação independentes e nada impede que simultaneamente eu tenha a tramitação dessas ações. Então, pode ser, por exemplo, que eu esteja discutindo aqui no âmbito civil uma questão indenizatória baseada num fato que está sendo apurado lá pelo juízo criminal. E pode ser que num determinado momento eu diga: juiz, eu quero fazer prova da coação que aconteceu, eu quero fazer prova da existência dessa coação. E vamos supor que essa prova acerca da existência da coação, por exemplo, uma filmagem, já foi juntada lá no processo criminal. Puxa, faz sentido eu dizer aqui para o juízo civil que eu quero ouvir testemunha, que eu quero ver novas gravações, que eu quero ouvir as pessoas, que eu quero fazer perícia para fazer prova da coação, se eu já tenho uma prova cabal, muito consistente lá no processo criminal e que eu possa usar aqui? Não faz sentido, né? O que faz mais sentido? Eu emprestar essa prova do processo penal, trazer ela para o processo civil e usar aqui no processo civil de forma muito mais rápida e eficiente.
Isso é o que a gente chama de prova emprestada. Eu trago para o meu processo uma prova que já foi produzida num outro processo e não preciso produzi-la novamente aqui. É possível? É possível. O 372 do CPC está dizendo que o juiz poderá admitir a utilização dessa prova produzida em outro processo, né, que é o que nós chamamos de prova emprestada. E vejam, o artigo é bem claro, ele diz ali, ó, o juiz poderá admitir. Se o juiz poderá, primeiro, ele não deverá, ele poderá admitir. E o que vai fazer ele deferir ou não? A pertinência, a valoração que ele entende que deva ser dada para essa prova, a utilidade que ela pode ter nesse processo. Então, pode ser que o juiz indefira e diga não precisa essa filmagem, porque a gente não está discutindo aqui com ação moral. Sei lá, faz conta que foi isso que aconteceu. O juiz pode indeferir sobre esse argumento? Pode. Ele motiva a sua decisão e diz, não, essa prova não é relevante aqui no processo civil, logo indefiro o empréstimo dessa prova do processo penal. Perfeitamente possível. Mas pode ser que ele defira, e aí se ele deferir, a parte peticiona naquele processo, traz aquela prova, traz aqueles documentos e anexa aqui no processo civil. Perfeitamente possível, tá? Claro, então, outra coisa que fica claro aqui é que se o juiz poderá admitir é porque eu tenho que pedir, né? Então, o juiz não vai adivinhar que eu tô querendo emprestar uma prova. Se eu tenho conhecimento dessa prova lá e quero usar aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar isso pro juiz. Dizer, juiz, peraí, essa prova já tá produzida lá, posso pegar? Posso emprestar? Então, você vai pedir pro juiz para fazer o empréstimo dessa prova, ok? E aí, se for pertinente, ele pode deferir ou não, tá? É bastante comum que ele defira, tá? Certo? E aí também, nós vamos falar do momento da produção da prova. Nós já falamos ali que a prova documental, via de regra, ela vem na inicial e via de regra vem na contestação. O que é prova documental? A gente vai ver. São os documentos, aqueles que são palpáveis, né? Eu tenho ali um papel, um documento, não só papel, mas o que a gente mais vê é o papel, né? Eu tenho ali documentada aquela informação, aquela prova, é a prova documental. Via de regra da prova documental já vem na inicial, né? Eu tô alegando alguma coisa, eu trago essa prova já como anexo da minha petição inicial. E o réu, mesma coisa, na contestação, ele traz a sua prova documental, ok? E a prova oral também, outra regra que a gente tem é que ela vai ser produzida onde? Quando? Né? Lá no momento da audiência de instrução e julgamento, conforme prevê o artigo 361. Tá? O artigo 361 vai dizer: as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se preferencialmente peritos, assistentes técnicos, o autor, depois do autor ouve o réu, né? As testemunhas que foram arroladas pelo autor e as testemunhas arroladas pelo réu, né? E aí isso tudo a gente vai estudar quando nós vamos falar novamente quando virmos ali, quando estudarmos a prova, a produção da prova testemunhal, né? E o depoimento pessoal das partes também, tá? Que mais que a gente tem ali, né? Enquanto depuserem peritos, assistentes, as partes, as testemunhas, os advogados do Ministério Público não podem intervir, ou seja, a liberdade da produção da prova oral. Isso tudo a gente vai ver depois. Eu só coloquei aqui para lembrar que prova oral a gente faz em audiência, né? Não é comum que a gente fique juntando vídeo da testemunha depondo. A gente convoca uma audiência e lá nessa audiência todos serão ouvidos, tá? Preferencialmente num ato só. Testemunha, parte, autor, réu, tudo nesse momento. Ministério Público, perito, é nesse momento da audiência que a gente faz a oitiva das partes, tá? A gente vai retomar esse 361 depois, ok? Aí vamos falar no próximo vídeo do ônus da prova e da distribuição dinâmica das provas. Já voltamos, tá? Até mais!